Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu na pacata cidade de Bananal, São Paulo. Prepare-se para conhecer o relato de João Ferreira, um fazendeiro que teve uma experiência assustadora com o espírito de um menino que morava em sua fazenda há muitos anos. Sente-se em volta da fogueira e deixe o crepitar das chamas lhe envolver enquanto ouvimos essa história de arrepiar. João Ferreira sempre foi um homem simples, dedicado ao trabalho na sua fazenda em Bananal, São Paulo. A fazenda, passada de geração em geração, sempre fora um lugar de paz e tranquilidade. No entanto, tudo mudou em uma noite de inverno, quando João teve uma experiência que abalaria sua vida para sempre. Era uma noite fria e sem lua. A escuridão era total e o vento soprava gelado pelas montanhas ao redor da fazenda. João, como de costume, estava fechando a casa para dormir quando ouviu um som estranho vindo do celeiro. Parecia o choro de uma criança, fraco e desesperado. Pensando que poderia ser algum animal ferido, ele pegou uma lanterna e foi verificar. Ao chegar ao celeiro, o som cessou abruptamente. João iluminou o local com sua lanterna, mas não viu nada além de palha espalhada pelo chão e ferramentas antigas penduradas nas paredes. No entanto, a sensação de ser observado era intensa. Ele decidiu que deveria ser apenas sua imaginação e voltou para casa, embora com um leve desconforto no peito. Nos dias que se seguiram, João não conseguia tirar o som do choro da cabeça. Ele perguntou aos vizinhos se alguém tinha ouvido algo estranho, mas todos negaram. Decidido a descobrir a origem do som, começou a investigar a história da fazenda mais a fundo. Conversou com os mais velhos da cidade e descobriu que, muitos anos atrás, um menino havia morrido misteriosamente na fazenda. O menino, chamado Pedro, era filho de um dos antigos trabalhadores da fazenda. A história dizia que ele desapareceu uma noite e seu corpo nunca foi encontrado. A partir desse momento, começaram a surgir relatos de eventos estranhos na fazenda. Objetos que se moviam sozinhos, portas que se abriam e fechavam e o som de uma criança chorando. Com essas informações em mente, João começou a notar mais atividades estranhas. Portas trancadas eram encontradas abertas, ferramentas mudavam de lugar e, ocasionalmente, o choro voltava a ecoar pelo celeiro. Uma noite, João decidiu que precisava confrontar o que quer que estivesse acontecendo. Armado com sua lanterna e um velho crucifixo, ele foi até o celeiro mais uma vez. Ao entrar, a temperatura parecia cair drasticamente. Sua lanterna começou a piscar e ele sentiu um frio cortar-lhe a espinha. "Pedro, se você está aqui, eu quero ajudar", disse ele, sua voz ecoando no vazio. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, uma figura pequena e pálida apareceu na penumbra, os olhos grandes e tristes fixos em João. "Você pode me ajudar?", a voz fraca e infantil perguntou. João, tomado pelo medo e pela compaixão, aproximou-se lentamente. "O que aconteceu com você, Pedro?" Pedro contou sua história, cheia de dor e sofrimento. Ele havia sido trancado no celeiro por um capataz cruel e esquecido ali. Morreu de fome e sede, sem que ninguém soubesse de seu destino. Desde então, seu espírito estava preso naquele lugar, revivendo sua agonia eternamente. João prometeu ajudar Pedro a encontrar paz. Decidiu realizar uma cerimônia simples, acendendo velas e dizendo orações pelo menino. Durante a cerimônia, ele sentiu uma presença pesada, como se algo estivesse resistindo. Mas ao terminar, a figura de Pedro parecia mais leve, agradecendo antes de desaparecer. Naquela noite, João dormiu tranquilo pela primeira vez em semanas. No entanto, o sossego durou pouco. Alguns dias depois,
os eventos estranhos voltaram, mas desta vez mais intensos. Objetos eram arremessados, portas batiam com força, e o choro de Pedro se misturava com gritos de desespero. João sabia que havia algo mais. Decidiu investigar novamente e descobriu que o capataz cruel, que havia trancado Pedro no celeiro, também tinha morrido na fazenda, em circunstâncias misteriosas. Seu espírito, cheio de ódio e arrependimento, estava mantendo Pedro preso naquele lugar. Determinando a libertar Pedro de uma vez por todas, João procurou a ajuda de um padre da cidade. O padre, um homem experiente em exorcismos, aceitou ajudar e foi até a fazenda naquela mesma noite. O clima estava pesado e a presença maligna era quase palpável. Ao chegarem ao celeiro, começaram a ouvir os gritos e o choro. O padre começou a entoar orações poderosas e a atmosfera tornou-se ainda mais opressiva. A figura do capataz apareceu, uma sombra sinistra com olhos cheios de ódio. Ele tentou atacar o padre, mas foi repelido pela força das orações. "Você não tem poder aqui!" gritou o padre, sua voz firme. A batalha espiritual continuou por horas. João, observando tudo, sentia o medo e a esperança lutando dentro de si. Finalmente, com um grito de pura raiva, a sombra do capataz desapareceu e a presença maligna se dissipou. O choro de Pedro cessou, substituído por um silêncio pacífico. "Está feito", disse o padre, exausto, mas aliviado. Pedro encontrou a paz que tanto merecia. João agradeceu profundamente ao padre e, naquela noite, dormiu como nunca antes. A fazenda voltou a ser um lugar de tranquilidade e os eventos sobrenaturais cessaram. No entanto, a experiência deixou marcas profundas em João. Ele sabia que havia enfrentado algo além da compreensão humana e que a memória de Pedro e do capataz ficaria com ele para sempre. Apesar de tudo, João continuou a viver e trabalhar na fazenda, mas com um novo respeito pelo sobrenatural. Ele compartilhou sua história com outros como um aviso de que, às vezes, os segredos do passado podem voltar para assombrar o presente. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que João sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes o passado nunca está realmente morto, apenas esperando para ser descoberto.